Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos ao Libertar Tarot Terapêutico. Vamos a mais uma leitura temporal, trazendo aqui uma mensagem para vocês, para quem se conectar com o título e a temática da leitura. Lembrando que essa leitura pode, quando vocês encontrarem, não interessa o dia, o tempo, e ressoar, o título ressoar com vocês é porque é uma leitura, é um momento de escutá-la, certo? Vamos lá, eu vou começar aqui abrindo a mensagem inicial com o oráculo, acreditando na sua própria magia, maravilhoso esse oráculo. Depois vou utilizar aqui o tarô de Rider-Waite e o tarô para clarificar videntes da luz, certo? Vamos lá então, vamos ver o que vem. Primeira mensagem de abertura, sobre o que trata essa leitura, por favor. Espiritualidade, trazendo sobre o tema desta leitura para hoje. Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, façam os ajustes necessários, ela pode estar refletida. Se isso acontecer, invertam os papéis. Vocês vão sentir aí no coração de vocês se está falando sobre vocês, sobre a parceria, sobre a pessoa que vocês estão mentalizando, ok? Vamos lá. Decide curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, comentem aí, ok? Nostalgia. Foque no aqui e no agora. E a segunda cartinha, bruxa, a justiça está a caminho. Muito bem, tem alguma coisa aí por acontecer, tem alguma coisa aí para focar, para olhar e para fazer acontecer, né? Me parece que tem algo aí para sair da nostalgia, voltar a sair da robotização daquele movimento ali e buscar fazer acontecer. Vamos ver o que vem. Vamos lá, espiritualidade. Sobre o que estamos falando aqui, por favor, para essas pessoas que se conectaram a este vídeo, ao título deste vídeo. Qual a mensagem? Vamos lá. Eu estou tirando aqui passado, presente, desafio, futuro, caminho de vida, as influências externas, a energia de vocês e o resultado, o resumo da leitura. Já vou aproveitar aqui para fazer as clarificações, que eu já vou dando sequência às informações para vocês. Clarifica para nós todas as cartas, especificando melhor o tema dessa leitura. O que as pessoas que se conectaram a este tema precisam saber? Ok. Tô gostando. Bom, no primeiro deck, temos aqui as 5 últimas cartas, 2 de espadas, o diabo, 7 de ouros, 7 de espadas e
As de espadas. Aqui com certeza estamos falando de uma decisão que quem se conectou a essa leitura precisa tomar. É uma decisão que, depois de tomada, vai trazer frutos importantes aí para a vida de vocês. Me parece que está muito relacionado aí a algo profissional ou alguma mudança de vida, alguma coisa que vocês querem fazer. Para alguns é uma mudança de cidade, de estado ou de país, certo? É uma mudança significativa aqui, mas que de alguma forma ainda vocês precisam trabalhar alguma coisa, algum sentimento, alguma sensação que de certo modo bloqueia vocês nessa tomada de decisões. O fundo do outro deck do Videntes da Luz sai o As de Ouros, 4 de Paus, 4 de Espadas, 8 de Copas e Cavaleiro de Paus. Só me confirmando aqui. Aqui tem algo que vocês vêm deixando para depois. Algo aí que quando vocês estiverem prontos para fazer esse movimento, a vida de vocês se abre, flui. Vocês vão em busca daquilo que realmente toca o coração de vocês. Vocês vão em busca da taça que falta. Essa carta ela fala muito sobre isso, e em busca daquilo que falta para preencher a minha alma, os meus sentimentos, a minha vida, para me realizar, né? E aqui falamos de uma estabilidade e de um novo ciclo concreto. Um ciclo aí muito importante, um ciclo que traz uma estabilidade, e é uma estabilidade tanto que pode ser financeira, profissional, quanto uma estabilidade mesmo emocional, mental, uma estabilidade vocês com vocês, os movimentos de vocês, nas escolhas de vocês. Vem aqui alguma oportunidade grande, mas ela depende da ação, do movimento de vocês, tá? Para alguns ela vem igual, para um pequeno grupo ela vem igual, independente do movimento, ela acontece. Dando um exemplo aqui, alguém que manda assim de uma forma bem desesperançosa um currículo para fora do estado, por exemplo, e de repente é chamado. Só que não esperava que realmente isso fosse acontecer. Então, esse movimento de sair da sua cidade, de sair da casa dos pais, da casa de alguém ou da própria cidade, desafia muito, traz um saudosismo, um certo receio, um certo medo. É um exemplo apenas que eu estou dando, né? Pode ser qualquer situação aqui, vamos juntos construindo. Porque aqui fala sobre algo que começa aí, que vai começar, que está pronto para começar, algo novo, né? O Pajem de Ouros, ele fala sobre um concreto que se inicia, e é um concreto, ela faz o 4 com as pernas, né? E o 4 representa exatamente o número da estabilidade, né? Que aqui tem o 4 de Paus também, falando dessa estabilidade. E é aí algo num novo grupo, num novo coletivo, numa nova empresa, num novo lugar. Pode ser algo sim que veio a partir das redes sociais, de um coletivo, tá? Mas é algo que começa, algo novo aí que tem grande potencial. Isso acontece porque houve aí num passado, que pode ser recente ou, né, um ano para cá, houve aí num passado uma preocupação,
um fim de um ciclo, sabe? Um fechamento, que talvez assim, ele não tenha acontecido plenamente, sabe? Quando encerra um ciclo em algo e aquilo não ficou bem resolvido dentro da gente, né? Aquele ciclo, ele quase se fechou plenamente, mas ele não se fechou plenamente. E agora chegou o momento de fazer esse movimento por completo, né? De olhar para isso com olhar direto para isso, sabe? A carta da nostalgia que ela fala, focar no aqui e no agora, nada de fugas, olhar para isso de frente e realmente tomar as decisões que vão tirar vocês dessa situação, né? Fazer com que essa situação realmente mude. E aí temos aqui na base da leitura um certo impulso. Aqui podemos estar falando o valete de paus, é o empolgadinho que eu chamo do tarô, né? Ele tem esse impulso, essa vontade, né? Mas ele tem momentos que ele recua. O medo, a insegurança, o medo de magoar, ou o medo de sofrer faz com que ele recue às vezes. Ele está muito empolgado com aquilo, mas ainda não é algo maduro nele. Ele tem a vontade de fazer, mas tem a possibilidade de desistir, de desempolgar. Então, só que ele vem com a carta da força aqui, e a força é justamente quando eu começo a domar aqueles leões internos, aqueles medos, aquelas inseguranças, aquelas coisas que me impediam de dar sequência na minha decisão, e que agora aqui vem realmente sendo trabalhado, esses medos sendo trabalhados, para que vocês consigam realmente tomar essa decisão, porque aqui está o cavaleiro de paus, né, no fundo do deck, e o cavaleiro de paus é justamente esse amadurecimento do valete. Do valete amadurece e vira cavaleiro, certo? Então aqui tem um amadurecimento nas decisões, uma passagem, né, de ciclo para que vocês vencem medos, que vocês superam alguns desafios que não tinham conseguido superar ainda. Bom, e aí então, o que está no grande desafio? No grande desafio para vocês nessa situação aqui. Primeiro, para quem se conectou com essa leitura, entendendo no profissional aqui, o desafio é vocês acreditarem no potencial de vocês, acreditarem, né, terem autoconfiança, acreditarem que são capazes e merecedores, tá, para conseguirem fazer o movimento. A carta do carro, ela fala sobre ter o discernimento, saber o rumo, para onde eu quero ir, ter essa segurança, e ela aqui está no desafio, ou seja, tá faltando essa segurança. E o rei de paus é a carta, eu digo que ninguém senta no trono em vão, né? Então ele tem aqui algo que fez com que ele fosse o rei. Então o rei de paus, ele significa, o paus é o profissional, é o espiritual, né? Essa energia fogo. E aí aqui o rei de paus, ele vem no desafio, porque fala de um empoderamento que vocês ainda talvez até possam saber que tem, mas vocês não têm essa plena convicção desse empoderamento pessoal, né? E para fazer o movimento, ou seja, vocês ainda têm uma insegurança, um medo de dar um passo e se arrepender, um medo de errar, de ter que voltar porque não deu certo, de ter que fazer movimentos contrários, né, daquilo que vocês estavam decidindo. E aí, bem na cabeça da leitura, que é onde vocês vão ter aí a clareza, o discernimento para tomar as decisões, vem essas duas cartas, né? O 5 de espadas, que fala muito sobre um medo de magoar ou sobre uma mágoa, sobre algo que
que bloqueia vocês. E vem junto aqui com a carta com 6 de copas. Essa carta fala muito sobre uma criança ferida, uma criança que tem medos ou que carrega culpas, ou que pensa mais nos outros e já se sente culpada pelas vontades e os desejos que tem, né, de fazer movimentos diferentes, talvez de se afastar de algumas pessoas. Como que elas vão entender isso? Se vocês vão estar abandonando, se vocês vão estar deixando essas pessoas. E para um outro grupo é esse medo de não dar certo, esse medo de fraquejar ou de se decepcionar com a sua atitude, medo de não conseguir alcançar aquilo que busca, ou seja, exatamente essa falta de autoconfiança, né? Esse medo de errar, de voltar ali cabisbaixo, né? Porque não conseguiu, porque não deu certo, de precisar retomar ou retornar, alguns retornar para casa, sabe? É muito essa coisa de trabalhar a sua criança. É como se a criança, nossa criança interior, aquilo que nós guardamos lá no inconsciente, né? As nossas inseguranças, os nossos medos de criança, que ainda, de certo modo, em alguns momentos da nossa vida, em algumas decisões que temos que tomar, essa criança vem nos dar aquela sopradinha no ouvido dizendo: não vai, que é perigoso. Então, aqui tem uma criança também, para alguns ferida, alguns precisando amadurecer nesse aspecto ali para conseguir fazer os movimentos. Então, vem aqui para o futuro uma necessidade de olhar para o seu valor, uma necessidade de alto valor, de trabalhar o merecimento, de colocar foco, disciplina, organização, para ir em busca disso que vocês tanto desejam, porque olha, eu vou dizer, potencial aqui não falta, tá? Então, vocês aqui no futuro, conseguindo se organizar, conseguindo dizer alguns nãos que vocês não conseguiam, conseguindo planejar, né? Esse movimento de vocês, conseguindo trabalhar aqui o alto valor, o amor próprio, a autoconfiança, enxergar o seu próprio valor, certo? Muito bom, aqui tá ótimo, vejo a evolução. Justamente aqui vem falando de movimentos que vocês vão fazendo até conseguir, né, ir em busca desse sonho, dessa vontade, desse desejo que vocês vêm adiando aí, né? O 4 de espadas, ele traz aqui muito essa ideia de adiar sonhos, de estar um pouco estagnado, né? Não conseguir fazer o movimento por questões de medo internas. Bem no caminho de vida, assim, 2 cartas que de uma forma declarada dizem, ó, vai, né? O 3 de paus, ele fala sobre ir para esse horizonte que a pessoa está olhando e percebendo que tem algo muito bom à espera. Vai, porque há uma reciprocidade, há um retorno que será na mesma medida do que vocês sonham, do que vocês buscam. Essa carta, tanto assim quanto assim, o retorno é o mesmo, é recíproco. Então aqui tem um retorno, nessa busca tem um retorno significativo, um retorno à altura do que vocês buscam, certo? Bom, aí então vem bem na energia de vocês 2 cartas maravilhosas, mas que tem uma alerta aqui, sutil, né? Mas que está aqui. Bom, ela fala justamente sobre um empoderamento. O 9 de ouros fala de alguém que está conectado a si, né, ao seu próprio eu, a sua própria essência,
Aqui ela tá com um pássaro na mão, que tá muito ligado à espiritualidade, ao nosso eu superior também, e ela está ligada à terra. Os ouros são essa coisa material. Então essa carta fala sobre concretizar, cocriar, materializar aquilo que deseja, estar empoderado para isso, né? Conquistar coisas, porque aqui é um 9, ele conquistou essas taças, né? Ele guardou uma a uma, ele foi conquistando. Porém, qual o alerta aqui? Ele está de braços cruzados ali, protegendo o que é seu, protegendo o que ele construiu, o que ele conquistou. Então, cuidado só para não se fechar, né? Ficar nessa proteção, tendo muito o que contribuir, trazer, com medo da perda, com medo de se machucar, né? Porque aqui tem muito potencial, vocês muito prontos, com muito assim competência, com muita capacidade, com muita disposição também para alcançarem os objetivos de vocês. Nas influências externas, eu vejo aqui um foco, uma determinação, alguém aí querendo muito essa plenitude, que vocês conquistem aí algo, alguém torcendo muito por vocês, e aqui também alguém possibilitando essa plenitude, essa concretização, essa materialização do que vocês buscam, no sentido, materialização que eu digo muito mais no sentido de realização pessoal, tá? De alcançar a plenitude daquilo que busca, com muito foco, com muito objetivo, com muita vontade. E vejo aqui também um certo medo, um certo sofrimento aqui são grupos diferentes, tá? Porque eu sinto que alguém tem muito medo de perder, né? Muito medo de perder algo que tem um significado muito forte, uma presença muito forte ou uma importância na vida de vocês. O 5 de Copas é a carta que fala muito da tristeza, do luto, né? Da dor, da saudade. Pode estar falando sim de uma separação, de um distanciamento de pessoas que ama para fazer a sua escolha. Pode estar falando sim de um medo de sofrer, de perder aquilo que já tem, que já conquistou. Então, assim, tem aqui a ser superado esse receio, essa insegurança, esse medo ali de andar, ou esse medo de deixar, né, de seguir o seu sonho, de seguir a sua vida e deixar pessoas, algo que é importante para vocês, para dar sequência aos seus sonhos. Então, voltando muito aqui ao que tínhamos falado no início, né? Essa leitura fala muito com aqueles que vêm buscando um caminho, que vêm construindo, estudando, fazendo cursos, se especializando muito em coisas ou buscando ter uma vida diferente, trabalhando, juntando dinheiro, se organizando, construindo algo aí, mas ao mesmo tempo se auto-sabotando, ao mesmo tempo não conseguindo tomar a decisão e dar sequência ao seu sonho, sabe? Ainda com certas amarras, com certos medos que impedem, né? Ou alguém que ainda não consegue se sentir bom o suficiente, que ainda acha que precisa ser mais, aprender mais, conhecer mais para fazer os movimentos que precisa. E aqui estamos falando de uma pessoa que está pronta, que tem muito potencial, que está na hora de
começar a colher os frutos, mas que precisa acreditar que é merecedor disso, né? É alguém que realmente merece colher os frutos, que a justiça seja feita, ou seja, que aquilo que vocês tanto buscaram chegue até vocês, certo? Então aqui a justiça está a caminho, ou seja, vocês só precisam acreditar, certo? Se permitir, se possibilitar essa oportunidade e focando no aqui e no agora, não no passado e no que fica, também não no futuro, né? Nessa ansiedade do futuro, já pensando coisas negativas lá para frente, mas focar no agora. O que eu faço agora para chegar naquilo que eu busco, naquilo que eu quero, né? E o que eu fiz no passado, olhar para isso como experiência e não como perda de tempo, como arrependimento, mas como algo que vocês vivenciaram e se não chegaram no que queriam, foi uma experiência para não se repetir, né? Para realmente trazer como aprendizado. Então, focar no aqui e no agora, para não ficar parado olhando para o passado e nem ficar super focado lá no futuro, que também paralisa, porque não deixa fazer os movimentos por medos, por inseguranças. Certo, queridos? Então, queridos e queridas, tomem as decisões necessárias, tenham coragem, né? Observem, pensem aí direitinho, tem frutos a serem colhidos, mas vocês precisam pensar diferente, tá? Essa carta fala muito sobre uma mudança na forma de pensar e de agir, certo? Pensar, parar de encontrar empecilhos, de se auto-sabotar, de não se permitir ou de aceitar menos do que vocês merecem, não aproveitar esse potencial que vocês têm, né, na plenitude, certo? Trabalhando essas questões, mudando a forma de pensar, vocês vão crescer, vocês vão tomar decisões que trazem crescimento, evolução, melhora de vida, de qualidade de vida, de melhora financeira, colheita de frutos importantes, certo? É a hora, mas as primeiras pessoas que precisam acreditar não são os familiares, não são os outros, são vocês se sentirem merecedores, capazes de alcançar, né, aquilo que vocês tanto almejam, certo? Muito obrigada, até a nossa próxima leitura, um carinhoso abraço.